Por que certos cães nunca latem? O segredo que poucos conhecem. Você sabia que existem cães que passam a vida inteira sem latir uma única vez? Isso mesmo, nenhum som, nenhum aviso, nenhum au-au. Mas por quê? Será que algo está errado com eles ou existe um segredo escondido por trás desse comportamento tão intrigante? Para começar, precisamos desmistificar algo. O latido não é a única forma de comunicação dos cães. Enquanto muitos deles latem para expressar emoções, avisar sobre perigos ou simplesmente chamar atenção, há raças e indivíduos que preferem o silêncio como regra. E o motivo vai muito além de genética. Claro, algumas raças, como o Basenji, são famosas por serem mudas. Mas o que poucos sabem é que, mesmo entre raças barulhentas, há cães que simplesmente não veem razão para latir. É como se eles escolhessem viver em completo silêncio. E sabe o mais curioso? Isso pode ser um traço de inteligência superior. Esses cães analisam o ambiente, avaliam os riscos e só se manifestam quando é absolutamente necessário. E aí vem a parte mais surpreendente. Muitos desses cães silenciosos possuem uma conexão emocional tão profunda com seus donos que conseguem se comunicar apenas com olhar ou gestos sutis. Incrível, não é? Mas nem tudo é sobre escolha ou inteligência. Alguns cães podem não latir devido a traumas passados. Um animal que sofreu maus tratos ou foi reprimido constantemente pode associar o latido a algo negativo e, por isso, evita emitir sons. Essa é uma realidade triste, mas que podemos mudar com amor e paciência. Agora, antes de terminar, aqui vai o detalhe mais intrigante. Sabia que existem cães que não latem porque foram criados para isso? Por exemplo, no Japão feudal, os cães da raça Shiba Inu eram treinados para serem silenciosos durante caçadas, garantindo que não alertassem a presa. Você já parou para pensar que o silêncio de um cão pode ser mais intrigante do que um latido? Muitos acreditam que todos os cães precisam latir, mas a verdade é que alguns simplesmente não fazem, e o motivo pode te surpreender. Primeiro, vamos falar de um detalhe curioso. Cães que não latem podem ter evoluído assim para se adaptarem a situações específicas. Em aldeias antigas, por exemplo, cães silenciosos eram mais valorizados porque não atraíam predadores para perto de suas casas. Já imaginou como esse traço pode ter sido útil? Agora, aqui vai algo que pouca gente sabe. O ambiente em que um cão vive influencia diretamente em seu comportamento vocal. Cães que crescem em locais tranquilos, com pouca estimulação externa, tendem a latir menos. É como se o silêncio do ambiente moldasse a personalidade deles. E há também aqueles cães que se comunicam de outras maneiras. Alguns rosnam, gemem ou até falam com o corpo. Isso mesmo, eles aprendem a usar expressões faciais, posições de orelha e até o movimento da cauda para transmitir o que sentem. Um verdadeiro idioma canino que vai além do latido. Outro fator fascinante é que alguns cães, mesmo dentro de raças conhecidas por latirem muito, simplesmente escolhem não fazer barulho. Pesquisadores acreditam que esses animais podem ter uma percepção mais apurada do ambiente, entendendo quando o silêncio é mais eficaz. E se eu te dissesse que o silêncio de um cão pode ser um sinal de confiança? Cães que se sentem totalmente seguros ao lado de seus tutores não sentem a necessidade de latir. Eles sabem que não há perigo e que sua presença já é suficiente para estabelecer uma conexão. Você já imaginou que o silêncio de um cão pode ser tão poderoso quanto um latido? Enquanto a maioria das pessoas associa os cães ao som clássico do au-au, a verdade é que o silêncio também é uma forma de comunicação, muitas vezes, carrega segredos surpreendentes. Algumas pessoas acreditam que o silêncio de certos cães é um sinal de que algo está errado. Porém, em muitos casos, ele é apenas uma característica natural ou uma resposta ao ambiente em que vivem. Por exemplo, cães que vivem em locais extremamente pacíficos podem desenvolver um comportamento mais calmo, onde o latido simplesmente não é necessário. Eles percebem que o mundo ao redor já está em equilíbrio e não precisam quebrar essa tranquilidade. Outro ponto interessante é como o silêncio pode estar ligado à história evolutiva de algumas raças. Enquanto alguns cães foram selecionados para latir como forma de alertar seus donos, outros foram valorizados exatamente pelo contrário, por serem discretos e evitar chamar atenção desnecessária. Imagine um cão de caça que, ao invés de assustar a presa com latidos, consegue se aproximar silenciosamente, garantindo o sucesso do grupo. Mas e quando o silêncio não é apenas uma questão genética? A criação do cão também desempenha um papel fundamental. Filhotes que crescem em ambientes onde o latido é constantemente desencorajado podem aprender a se comunicar de outras maneiras. É como se eles dissessem: se latir não é bem-vindo, vou encontrar outro jeito de me expressar. E o mais incrível é que, muitas vezes,
Esses cães se tornam mestres em ler e responder à linguagem corporal humana. Ainda mais intrigante é o fato de que alguns cães silenciosos desenvolvem um comportamento quase meditativo. Eles parecem absorver tudo ao seu redor com um nível de atenção que chega a ser desconcertante. Já reparou em cães que ficam sentados, observando calmamente, como se estivessem analisando o mundo? É quase como se o silêncio fosse uma escolha consciente, um sinal de sabedoria e autocontrole. Agora, vamos falar de saúde. Em alguns casos, o silêncio pode estar relacionado a condições específicas, como problemas nas cordas vocais ou doenças que afetam a capacidade de latir. No entanto, esses casos são raros, e na maioria das vezes, o silêncio é completamente normal. Aliás, cães silenciosos costumam ser mais saudáveis do que pensamos, já que o excesso de latidos pode até causar inflamações na garganta e estresse. Outra coisa fascinante sobre cães que não latem é como eles podem usar o silêncio como uma estratégia de sobrevivência. Em situações de perigo, o silêncio absoluto pode ser a diferença entre passar despercebido ou atrair a atenção de um predador. Essa habilidade de ficar em silêncio é algo que pode ter sido herdado de seus ancestrais selvagens, que precisavam ser furtivos para sobreviver. E, claro, o silêncio de um cão pode ser um reflexo direto da relação com seu tutor. Cães que sentem uma forte conexão emocional com seus donos muitas vezes não precisam latir para se comunicar. Um olhar, um movimento de cabeça ou até um leve encostar de pata pode ser suficiente para transmitir tudo o que querem dizer. É como se o vínculo fosse tão profundo que palavras ou latidos se tornam desnecessários. Agora, pense comigo, como o silêncio pode moldar a personalidade de um cão? Em muitos casos, cães que não latem desenvolvem outras habilidades sociais. Eles podem se tornar mais atentos, mais observadores e até mais expressivos em suas ações. É como se o silêncio fosse uma ferramenta para aperfeiçoar outras formas de interação. Por fim, há algo quase poético no fato de que o silêncio de um cão pode ser tão poderoso quanto sua voz. Ele nos ensina que nem toda comunicação precisa ser audível, e que às vezes, o que não é dito em palavras ou latidos pode ser ainda mais significativo. Então, da próxima vez que você encontrar um cão que raramente late, lembre-se, há um universo de possibilidades e histórias por trás desse silêncio. Será que ele está te observando, entendendo cada detalhe ao seu redor, ou simplesmente vivendo em uma paz que não precisa ser quebrada? A resposta pode ser tão surpreendente quanto o próprio silêncio.